Boa tarde a todos e a todas. Vamos falar aqui sobre a pauta da mesa, o debate sobre tecnologia, né, voltada para a gestão do empreendedorismo, eficiência operacional e inovação. Trouxemos aqui atores muito importantes desse tema para a gente poder falar um pouquinho mais. Cabe também lembrar, que eu esqueci de comentar aqui, que o Comex Log que a gente fez ano passado tem um livro, depois se vocês quiserem esse livro do Comex Log, só falar com a gente do Clube Empreendedor Brasil ou com o Distrito Empresarial do Porto que a gente vai disponibilizar esse livro. Porém, a gente vai anunciar agora, eu estou anunciando agora, na verdade, né, que a gente vai ter o livro também desse evento aqui do Porto Maravilha e do Comex Log também do ano passado, que a gente está fazendo, inclusive, parcerias, inclusive com a Pro Bono Brasil, para fazer esse livro ser divulgado ainda mais para todos. Esse livro, na verdade, ele vai ser um resumo do que foi o evento, com todas as soluções do evento, dentro desse livro como artigo. Então isso é legal para a gente levar para as autoridades. A última a gente entregou para o governador também. Esse a gente vai entregar para o prefeito, para o governador e para todas as autoridades. Tá? Então isso vai ser bem bacana. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho desse tema. Na verdade, já vou chamar aqui o Renato Ribeiro, gerente de soluções de negócios na TOTUS, né? Porque falar de tecnologia com a TOTUS tem tudo a ver, né, Renato? Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, dessas eficiência operacional, inovação, que pode ser trazido aqui para o empreendedorismo na área do Porto e também no Rio de Janeiro, né? O que você pode já adiantar? Em primeiro lugar, posso ficar em pé? Deve ficar em pé, não tem nenhum. Quer ficar aqui no púlpito? Não, você... Eu sento e você vem? Aqui mesmo? Tá ótimo. Perfeito, maravilha. Bem, o que a gente pode adiantar é o seguinte. A TOTUS está presente no mercado levando soluções de tecnologia, mas o que a gente vai falar aqui hoje é como é que as empresas vão encarar esse desafio, né, por onde começar. Tem muita empresa que fica em dúvida, né, quer trazer a maturidade digital para o seu processo, mas tem a dificuldade de dar o passo inicial ou de dar um passo seguinte, onde alguma coisa já está acontecendo em termos de tecnologia, ter essa visão do futuro. A gente tem falado bastante de inteligência artificial, que é um ponto que eu queria provocar hoje também, e existe muita dúvida em relação a isso, ao impacto econômico e social que a inteligência artificial vai trazer para a gente. Na verdade, é uma grande incógnita, né? Não existe um consenso sobre o impacto econômico, se por um lado pode tirar emprego, por outro traz eficiência produtiva. Então, existe muita dúvida e pouca certeza nesse esquema. Então, acho importante colocar isso na mesa para a gente poder falar sobre. Perfeito, maravilha, excelente. A gente ouve falar, muita gente já deve ter ouvido vídeos ou palestras de alguém falando o seguinte: a inteligência artificial não vai tirar o seu emprego, mas alguém que saiba de inteligência artificial mais que você pode tirar. Da mesma forma para as empresas. A inteligência artificial não vai fechar a sua empresa, mas uma empresa que saiba dominar esse processo, essa ferramenta melhor, pode te dar problema. Isso é uma meia-verdade. O racional faz sentido, né? É intuitivo, inclusive. Só que acontece o seguinte, vou dar um exemplo prático. A Microsoft, essa semana, faz poucos dias, promoveu uma demissão em massa de 6 mil pessoas. 6 mil. Não dá para falar que a Microsoft não conheça processos de inteligência artificial. Pelo contrário, é uma das referências principais do mercado, uma das líderes. Parte da equipe que foi dispensada é da diretoria de novos produtos de inteligência artificial. Então, não dá para falar que essas pessoas não conheçam. Então, aquela frase anterior, ela fica relativizada dentro desse exercício de futurologia. Então, o que a gente deve fazer? A gente vai falar aqui nessa mesa hoje bastante sobre aprendizado, né? E vamos tentar, então, buscar a essência do aprendizado, né? A gente está vivendo num momento da inteligência artificial, da maturidade digital, desse mundo digital que traz uma angústia, uma ansiedade, porque a gente tem acesso a muita informação. Acontece que o conhecimento ele não está vindo junto, né? Isso causa insegurança. A gente tem a impressão, às vezes, que o aprendizado é uma coisa nova, que veio motivado por esse mundo digital, o que não é verdade, né? É uma condição humana, está na natureza humana, né?
E como é que se dá um modelo mental para aprendizado? Quando a informação nova, a gente é submetido a ela só faz sentido, a gente só absorve ela, caso ela tenha alguma conexão com a nossa prática, com o nosso dia a dia, quando existe algum impacto naquilo que a gente vivencia. Porque senão fica uma informação aleatória. Desde quando a gente era criança no colégio, que a gente estudava aquela matéria chata que não queria estudar e que a gente absorvia porque era obrigatório e aquilo acabava passando de lado. Do mesmo modo, hoje em dia, quando a gente quer se desenvolver enquanto profissional, só existe uma absorção, uma conexão quando a gente tem um desafio a partir dessa informação, quando a gente consegue entender que essa informação pode mudar alguma coisa em você, no processo de trabalho. Outra coisa, Renato, eu estava aqui pensando o seguinte, a gente começou o fórum falando sobre Porto Cidade, né? A zona portuária, depois a gente falou sobre cultura, incentivos, sustentabilidade, e aí agora a gente entra na tecnologia. O que a gente está vendo no Porto é um movimento bem grande aí de impulso tecnológico, vamos dizer assim, né? do Porto como um todo. A Prefeitura, inclusive, dá incentivo fiscal para empresas de tecnologia aqui no Porto, e a gente está com atores importantíssimos aqui da área de inovação, tecnologia e empreendedorismo para poder falar sobre isso. A TOTUS hoje ela já embarca nos seus produtos, né? Eu sou conhecedor da TOTUS, porque a gente utiliza lá na empresa, a inteligência artificial, já para poder ter essa interação. Você acha que, então, para a gente começar a levantar essa bola para falar sobre isso, você como representante aqui da TOTUS, a inteligência artificial com a tecnologia para a gestão é o que está revolucionando hoje? É o que está revolucionando. O desafio é, em primeiro lugar, você encontrar parceiros que possam te suportar nessa jornada. A gente tem um programa de mentoria da Renata, a gente tem a FIAP, a gente tem diversas iniciativas. O Clube do Empreendedor tem um contexto de acessibilidade para as empresas que pode ajudar. Então, a primeira coisa é encontrar parceiros. É muito difícil fazer isso sozinho, até porque, normalmente, nosso core business não está dentro da tecnologia. Então, a gente precisa encontrar parceiros. A TOTUS, por exemplo. Né? Sim, claro. E aí, o interessante é o seguinte, a partir do momento que você se junta a esses parceiros, a jornada fica mais leve, mais fácil e mais assertiva. Por exemplo, quando você, que não seja TOTUS, quando você tem um parceiro, um fornecedor de software, que tem uma série de produtos ali validados, que tem a inteligência artificial embarcada, você passa a usá-la sem necessariamente ser um desenvolvedor, um entendedor, um especialista no assunto. Perfeito. Né? Então, toda a jornada de maturidade digital fica facilitada quando você encontra parceiros que te ajudam nesse processo. Agora, a gente está aqui reunido para falar no desenvolvimento, até do Rio de Janeiro também. Claro. Né? Desenvolvimento do Rio de Janeiro, desenvolvimento especialmente do Porto, desenvolvimento das empresas nessa maturidade tecnológica, na inovação, mas a gente tem que voltar mais uma vez para as pessoas, para o indivíduo. Sim. Né? Porque existem iniciativas dos funcionários de buscarem esse conhecimento, só que nem sempre estão conectados com os objetivos estratégicos de uma empresa. Então, é algo que está sendo pouco estruturado. Né? Por quê? Porque você não tem um parceiro, porque você não tem um ponto focal dentro da empresa que estruture isso de maneira oficial. Por exemplo, o RH das empresas deveria, é um assunto que ninguém fala, né, com essa abordagem, deveria assumir esse programa de capacitação interna das empresas, para que essas empresas se preparem, através de um processo oficial, com medições de resultado, né, e conectando como é que essa inteligência artificial pode, ou essa tecnologia, que não precisa ser necessariamente da IA, ela pode ajudar nos processos produtivos, ganhando tempo, economizando dinheiro para você oferecer produtos e serviços no mercado. Então, parcerias das mais diversas maneiras, programas oficiais estruturados e uma cobrança com metodologia de aprendizado interna nas empresas para que você não entre numa moda, né, sem uma amarração. Você tem um objetivo claro daquilo que você quer buscar, que valor que você quer agregar, que benefício que você quer agregar com essa inovação. A inovação não é um fim em si próprio. Né? Se você não tiver um objetivo específico, né,
por que, ela deve entrar na sua empresa. Né? Então, se ela não agregar algo de diferente, de melhor nos seus processos, não faz sentido. Então, primeiro, enxergar onde a gente quer chegar, para depois a gente montar uma estrutura, um caminho mais consciente e menos custoso de investimento em tecnologia. Perfeito. E já volto para você. Eu achei que foi uma boa introdução para a gente poder agora começar a falar Rafael. Ainda mais. Perfeito. Daniel Barros, Maravale. Seguinte, Daniel, a gente está aqui falando sobre Porto o tempo inteiro. E eu acho que o Porto vai se consolidando com a sua chegada com o Maravale e o Impatec como um centro de inovação e tecnologia do Rio de Janeiro. A gente tem visto aí o Impatec caminhando junto com vocês trazendo novas empresas, inclusive está tendo um evento agora lá no Maravale, né? Amanhã estarei nele, inclusive, para falar de tecnologia, junto com a CESPRO, né? Você acha que a gente está conseguindo trazer para o Porto está conseguindo pulsar essa tecnologia e inovação que a gente está querendo levar para o nosso município, para o nosso estado? A gente está conseguindo agregar esses atores? Essa lei de inovação... Vou te levar um monte de coisa, hein? Essa lei de inovação está conseguindo trazer essas empresas para cá? Você, como esse representante, né, o CEO da Maravale, que é esse espaço tão inovador e tecnológico, você está enxergando esse movimento? Ele está acontecendo aos poucos ou ainda vai demorar mais um pouquinho? Show. Bom, boa tarde. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, aí, Ponzi, Léo. Muito legal estar aqui compartilhando, até porque eu fiz essa pergunta ano passado, né? A gente fica aqui em frente, acho que quem conheceu ali ou já foi no espaço, acho que no Maravale, acho que só levanta para a gente ter uma ideia do termômetro aí. Acho que muita gente não conhece ainda, então fica o convite. A gente fica literalmente do outro lado da rua, que atravessou, tem um prédio branco ali, um galpão. Esse é o Maravale, é um hub de tecnologia e inovação, com uma universidade operada pelo INPA, o Impatec. Hoje a gente está com cerca de 200 alunos lá, tendo aula nesse momento, inclusive. Estamos tendo um evento lá também, de IA, inclusive, em parceria com a CESP, hoje e amanhã. Então a agenda é um pouco, eu até vou pedir desculpa já de antemão. Eu já estou sabendo, eu vou já ter estou que sair sabendo. um Mas está desculpado. Para voltar lá. Mas é isso, e eu acho que isso ajuda a responder um pouco a sua pergunta, né? Acho que isso é tudo muito recente. O Maravale ele é lançado ao mercado em abril do ano passado, como parte de uma política pública da cidade, da prefeitura. A gente é uma gestão privada dentro dessa política pública, então a gente tem a concessão do espaço para operar um hub de tecnologia e inovação da cidade. Esse é o nosso mandato, esse é o espaço nesse prédio aqui da frente. Então, em abril do ano passado, a gente era anunciado. Tá? Em outubro, a gente começa a operar. Obra, enfim, onboard, etc. Em outubro, a gente começa a operar. E hoje, estamos falando ali de 7 meses de operação, onde a gente engrena mesmo a partir de janeiro. Então, trazendo alguns números, acho que respondendo a sua pergunta. Acho que há um ano atrás eu encontrava mais o Ponzi e o Léo ali no almoço. Estava mais solitário ali, né? Putz, a obra e tal. Hoje acho que já mudou bastante. Assim, a gente tem, só para vocês terem uma ideia, tem 60 empresas residentes com a gente. Que bacana. Entre grandes empresas como Eletrobras, Marradix, PD7 Tech, que é uma empresa aqui do Rio, muito ligada à robótica e facility. E startups também, tem uma série de startups. Tem startup que já nasceu com o CNPJ, já nasceu ali dentro. Tem startup que já captou tendo nascido ali dentro. Quase uma série A, startup de IA, inclusive. Tem empresa que já fez M&A internamente, uma dessas grandes conheceu uma startup que estava ali no momento e virou o braço de inovação dessa empresa. Então, assim, foram várias conexões que já aconteceram em pouco tempo. E são 60 residentes, dos quais, me falha a memória, tem que atualizar o número, uns 30 CNPJs novos de empresas de tecnologia na região. Eu fiz essa conta pré-Web Summit, isso tem que atualizar, mas, se não me engano, em agosto do ano passado era cerca de 160 ou 180, então a gente traz mais 30, então isso já mostra um pouco o resultado dessa política pública, que ela é desenvolvimento da cidade, mas também nesse distrito. Né? Acho que é bom destacar isso. Sim. Porque todo o conjunto de iniciativas e projetos, de certa forma, eles foram pensados para desenvolver essa região. Então a gente tem o próprio hotel, né, os hotéis que a gente está hoje, os residenciais, o VLT, acho que uma série de iniciativas. O próprio incentivo fiscal, acho que uma coisa que ajuda muito em empresas de tecnologia especificamente é ser uma área, né, todo esse bairro é uma área de incentivo fiscal, tributário para serviços de tecnologia. Então, respondendo uma das suas perguntas, depois você me lembra as outras. Sem problema. Sim, acho que já é uma realidade. Tá? A gente já tem alguns números bem legais. Bacana. De eventos. A gente faz bastante evento. A gente fez essa contabilidade recentemente. 12 mil pessoas passaram por ali.
A Excelente. gente tem um evento muito legal, que é quase que um Open Day, às quintas-feiras. Então, para quem não conheceu, tem curiosidade, segue a gente lá, maravale.rio. A gente sempre dá a agenda do mês. E, geralmente, quinta-feira, a gente tem um evento aberto, um happy hour, geralmente com algum conteúdo antes. Vocês já foram algumas vezes, o pessoal claro. lá do clube já foi algumas vezes. Que é um espaço também para as pessoas conhecerem, momento para as pessoas conhecerem e se conectarem. Então, a gente faz toda quinta, já tem a programação do mês, então fica também o convite para quem quiser conhecer, casar num momento desse lá. E é isso, 12 mil pessoas em diversos eventos abertos, tipo de hoje, tipo esse nosso happy hour, passaram por lá desde que a gente começou a operar. Tá? O panorama é positivo, então. Eu acho que eu sou meio otimista, né? Eu já falei isso. Que bom, nós todos somos. Mas Perfeito. acho que sim, acho que um número legal, assim, a gente, por acaso eu me deparei com ele, acho que isso mostra um pouco um caminho legal, que é o Cubo. O Cubo é muito famoso lá em São Paulo como um hub de tecnologia e inovação, talvez o grande ícone de equipamento desse tipo no Brasil. Tem outros como Caldeira, enfim, Porto Digital, mas o Cubo tem uma consolidação ali muito forte. E o Cubo, no seu primeiro ano, ele tinha 34, 35 startups residentes. Ele tem 60, então isso me deu uma tranquilidade no coração. Excelente. Tipo, não está tudo tão desestruturado. Mas, assim, brincadeiras à parte, acho que sem entrar numa disputa com o Cubo, acho que só mostra que é o caminho mesmo, acho que eles são a potência que são hoje, e acho que tudo começa com o primeiro passo. Acho que uma coisa muito importante, assim, e acho que vale para a gente, acho que vale para a região, é que as empresas acreditem em toda essa soma de iniciativas e projetos que vem acontecendo e venham para a região, conheçam, se instalem, apoiem lá, enfim, se instalem em prédios por aqui. Acho que isso é muito importante para a cidade como um todo, para essa região como um todo. Eu tenho pergunta do tipo, as pessoas vão lá visitar, mas aqui é tranquilo, aqui é seguro. Cara, Isso é muito normal. eu sempre respondo assim, é o único lugar que eu saio com o celular na mão tranquilo na rua. E é isso. verdade. É. Então, assim, cidade grande, tem seus problemas, mas eu não me sinto assim tão desprotegido, mas as pessoas têm ainda uma percepção em um viés, é uma área remota, uma área não ocupada. E quando fala que é perto da rodoviária, a pessoa já tem aquela mentalidade de que já está Sim. tudo meio sujo, confuso, né? E não é isso, mas... Então, enfim, acho que é um viés positivo. Então a gente acho que pode é um caminho largar de esse crescimento. trauma, que o brasileiro já tem a síndrome do vira-lata, né? O carioca tem mais um pouquinho. Isso a gente pode ir largando um pouco, a gente está virando realmente o distrito de inovação e tecnologia aqui no Porto. Está caminhando bem para isso. Sim, estamos caminhando para isso. Acho que já tem grandes empresas aqui na região como um todo, né? Algumas estão aqui, a L'Oréal, que está aqui desde o início, né? Apostou nessa reconstrução desde o início, Águas do Rio, enfim, tem várias grandes empresas, Stefanini ali no Aqua, no Novo Cais ali tem a Ocean, Forcia, Triunfo Logística, tem grandes empresas já na região, já tem um movimento ali naquele... A fila do restaurante está bem maior. Está bem maior, está um problema. Tem que chegar cedo para pegar a comida já sem estar remexida. Você não consegue pegar a comida quentinha. Então, esse é um bom termômetro de movimento. É ótimo. Perfeito, maravilha. Isso é muito importante, porque a gente tem visto que o Porto ele vai se tornando realmente referência em algumas áreas, e essa era uma área que a gente sempre quis, é uma área que a prefeitura queria muito trazer isso para cá, e a gente está vendo que está, graças a Deus, se consolidando. Calma aí rapidinho que está aqui. Rogério Pires. Eu anotei o seguinte. Você pode falar um pouquinho sobre como consolidar o Rio como um hub de inovação? Então, puxando um pouquinho do que eu conversei agora, que o Daniel falou, já está se tornando alguma coisa, já está começando a movimentar, mas como é que a gente consolida o Rio, e até o Porto, mais o Rio, como um hub de inovação? Então, boa tarde a Boa todos. tarde. É um prazer estar aqui. Cumprimento a Renata aqui, cumprimento todos os panelistas, o público também. É uma honra estar aqui junto com vocês, representando a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso aí. Tá? Antes de falar do Hub, eu só queria contextualizar, Por favor. a formação desse Hub, como é que ele surgiu. Tá? Basicamente, a Secretaria de Estado ela possui as vinculadas, né, que são órgãos e autarquias e universidades que são vinculadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a gente tem, por exemplo, como vinculada a UERJ, né? A gente tem a UESO, a UENF, e a gente tem a FAETEC, né, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica, de onde eu sou oriundo, né? Eu sou servidor público de carreira, professor há 28 anos dessa fundação. Temos também a FAPERJ,
que inclusive é patrocinadora Nossa desse apoiadora evento, aqui, exatamente. né? E é uma potência dentro do estado do Rio de Janeiro, financeira, né? Com projetos aí. Inclusive, o do Hub de Inovação nasceu de uma parceria com a FAPERJ, eu vou falar daqui a pouquinho. E temos também a Fundação CCERJ, que eu acho que alguém aqui conhece, já ouviu falar na Fundação CCERJ? Também poucas pessoas, e é uma fundação super estratégica, porque ela congrega as universidades estaduais e federais do estado num consórcio para fornecer no seu principal produto e serviço à sociedade cursos de graduação na modalidade à distância, semipresencial. Então, você tem cursos da UERJ, da UFRJ, do Cefet, enfim, da Universidade Rural, de várias universidades em que você pode concluir a sua graduação na modalidade de educação à distância. Então, essas são as principais vinculadas. Quando o secretário assumiu, houve um pedido do governador para reativar um programa de muito sucesso que rodou 5 vezes aqui no estado, que chamava-se Startup Rio, Certo. que fomentava startups, né? E o último programa desse que rodou foi em 2019, acho que a Renata, inclusive... Renata estava lá. Estava lá, coordenando, ajudando, né? Era coordenadora de eventos de inovação, né? Trazia o público, parceiros para participar e agregar valor. Então, a gente teve esse desafio agora, né? Desde 2019 sem lançar, só que a gente pensou um pouquinho diferente, né? Se a gente vai lançar um programa numa parceria estratégica entre a Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a FAPERJ, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, por que a gente vai deixar esse programa solto? É só esse programa que a gente quer lançar? Não, a gente tem uma série de outros desafios que a gente pretende estar encaixando nessa iniciativa. Então, a gente pensou, vamos criar um hub de inovação do estado do Rio de Janeiro, né? E esse hub, a primeira entrega dele, de outras que já tem planejado no roadmap, que a gente está construindo a 4 mãos lá, FAPERJ e Secretaria, o primeiro grande produto é o Startup RJ 2025, que foi um edital que nós lançamos na Casa Firjan, né? Uma coisa bem importante desse edital, ele ainda está aberto, então se alguém tem alguma ideia inovadora, algum projeto que resolva algum problema ou que tenha alguma solução tecnológica para se implementar, a gente vai ajudar você a transformar essa ideia num produto, transformar essa ideia numa fonte de receita para o empreendedor e para o Estado. Esse é o edital. Esse é o edital, que foi o primeiro produto do Hub de Inovação. Então, o Hub de Inovação, ele substituiu o Startup Rio? Não. O Startup Rio é um programa dentro do Hub. Ah, tá, ok. Perfeito. É um programa do Hub. Que é da Secretaria de Ciência e Tecnologia junto com a FAPERJ. Junto com a FAPERJ. Então, só falando um pouquinho do edital, que está aberto até o dia 30, reforço aqui. Anotem. É só entrar no site da FAPERJ lá. A gente tem algumas fases, né? A gente vai trabalhar inicialmente com 250 startups e podemos chegar a até 80 mil por startup. Então, assim, a gente financeiramente vai ajudar a fundo perdido ideias a se transformarem em produtos. A primeira fase, a gente consegue aportar até 30 mil reais e, na última fase, até mais 50 mil reais, dependendo da necessidade daquela startup naquele momento. Excelente. Então, começamos com 250, a ideia é terminar com até 150. Então já temos aí toda a metodologia, todas as semanas planejadas, e o que a gente está precisando nesse momento, depois de todo o esforço que fizemos para fazer um programa planejado para que essas startups tenham ali assessoria, tenham ali treinamento, tenham ali mentoria, agora a gente precisa de uma integração tanto no poder público com outras secretarias, mas com empresas, com a iniciativa privada, porque a gente precisa fazer o planejamento dos workshops, de painéis, de programas como esse aqui, para que a gente
consiga transformar realmente essas startups e capacitá-las da melhor maneira possível. Excelente. Então, o clube já se coloca à disposição para poder fazer isso também. O Maravalli também tem certeza, né, Daniel, que também pode colaborar para essa divulgação desses editais e do Hub, né? E muito bom saber disso. E trazer para o Porto, né? Daniel, a gente tem que levantar nossa bandeirinha do Porto, hein? Trazer esse povo para cá. Sempre. Tudo bem, vamos encher lá o salsalito, mas não tem problema, a gente consegue dividir a comida para todo mundo, não tem problema nenhum. Vamos lá. Excelente, diga-se de passagem. É muito bom, né? É muito bom mesmo. Eu como lá todo dia, por isso engordei bastante, mas agora tô... Gustavo Genari, né? Gustavo Genari, que é cofundador da melhor faculdade de tecnologia. Ali, inclusive, eu fiz o teste de vocês lá na porta. Você viu, da FIAP ali? Tem aquele teste de concentração. Foi bem? Fui bem, foi rapidíssimo. Eu ganhei, inclusive, ganhei de muitos colegas meus que estavam aqui tentando fazer junto comigo também. O meu foi muito mais rápido. É bom ser rápido, né? De concentração. Está bem concentrado. Estou bem concentrado. Mas aí eu virei para a moça e falei assim, então, eu não tenho TDAH. Ela falou, na verdade, quem tem TDAH costuma se concentrar muito rápido. Não sei se foi muito boa essa resposta, né? Mas tudo bem. Gustavo, é o seguinte, para você, parece uma pergunta clichê, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, que é o papel da educação tecnológica. Educação tecnológica, né? A gente está preparado para isso? As empresas estão preparadas para isso? Os alunos hoje estão preparados para isso? Quando a gente fala de educação tecnológica, as pessoas conseguem entender o que é educação tecnológica, conseguem colocar naquela caixinha da educação tradicional a tecnologia? Como é que vocês estão fazendo para ser mais disruptivo? Está dando certo? Só um minutinho. Boa. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Léo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e tentar contribuir um pouco, né, para essa cena de inovação, tecnologia. Excelente. Aqui do Rio, que eu estou encantado. Estou desde ontem aqui, participando de uma série de eventos e foi muito legal. Bom, acho que ia levar a tarde inteira para responder a tua pergunta. Eu vou dar um passinho atrás aqui e apresentar um pouquinho melhor, né, a FIAP e o nosso ecossistema. A gente hoje constituiu a maior empresa de educação de tecnologia do Brasil e da América Latina. Ela é fruto da união, né, de FIAP, Alura e PM3. A FIAP é um centro universitário referência em ensino só de tecnologia. A nossa base é São Paulo. A Alura é a maior escola online de tecnologia do país. É uma plataforma de cursos de absolutamente tudo em questão de tecnologia. E a PM3, especializada em produto, né? Bom, com isso, a gente tem hoje 20 mil alunos de graduação e pós-graduação, 3 mil clientes corporativos, né? Então a gente está presente nas maiores empresas do Brasil e globais, e 300 mil alunos na plataforma da Alura, aprendendo tecnologia lá com a gente todos os dias. Tudo isso, claro que nos orgulha muito e a gente sente que a gente está muito centrado em São Paulo, né? E por isso que a gente está aqui. A gente falou, puxa vida, vamos levar, né, essa história bacana que a gente acabou construindo em São Paulo para outras regiões do nosso Brasil. Então a gente está, a primeira iniciativa foi junto com o Caldeira, né? Teu parceiro também, um super hub de inovação, empreendedorismo e tecnologia. A gente está lá dentro do Caldeira. Hoje de manhã a gente estava aqui iniciando, né, um namoro com o Daniel e participando do evento de AI. E a gente Tudo a ver. E assim, acho que, sinceramente, quando você pergunta, né, de educação e tecnologia, se a gente está preparado para isso, eu acho que isso vai ser sempre um processo, né? A gente vai estar sempre construindo essa história. Eu fiquei super feliz quando, né, cheguei ontem. Ontem eu fui conhecer o Arca Hub, a gente, né, falou bastante do que está acontecendo no Rio, de todas as iniciativas, né, do prefeito Eduardo Paes, do que está acontecendo aqui do Porto, o que está acontecendo no centro, né? E assim, saí super feliz. Eu sou um brasileiro apaixonado, né, pelo Brasil, e você fala assim, puxa vida, aqui a gente está vendo, né, a união de todos os pontos para fazer a história de fato dar certo, né? Então acho que
se eu pudesse trazer um pouquinho do que aconteceu lá em São Paulo, eu diria assim, acho que todo mundo que está dentro dessa sala aqui tem o seu papel importante para criar esse ambiente de educação, de tecnologia, de inovação e principalmente de futuro. Fazendo um paralelo, todo mundo está cansado até de ouvir falar da história do tarifaço, né, do Trump, etc., a China e tal. E a gente, no fim das contas, o que a gente viu, né? A China ali, ela conseguiu unir diversos atores para fazer essa história acontecer, né? E isso é difícil, claro, você replicar da noite para o dia, né, nos Estados Unidos. Então, puxa, você não vai ter a cadeia produtiva toda, você não vai ter a mão de obra especializada para fazer isso. E aqui, eu sinto que a gente tem que usar esse exemplo, pegando um pouco do que o Daniel trouxe, assim, de criar ecossistemas, né, criar comunidades. A força está na comunidade. Perfeito. Né? A hora que você junta as associações, as empresas privadas, a academia, né, que tem um papel importantíssimo, junto com o poder público, né? Essa é uma história que faz acontecer, né? Que movimenta as coisas. Então, eu diria que, assim, realmente foi muito divertido estar do outro lado da rua, participando de um evento de AI, né? Estava lá com o Paulo Silveira, meu sócio, né, fundador da Alura, né, dando uma palestra lá falando de AI, junto com o Otávio, junto com a Ana, que está nos representando aqui no Rio. E aí vem para cá, né, e você vê tanta gente reunida. Ontem a gente estava na associação comercial. Então, assim, eu acho que vocês estão num movimento muito bacana. Acho que o Manavale vai ter um papel gigante, né, nessa história toda. E esse é o desenho do amanhã. Então, quando você fala para mim de educação e tecnologia, né, eu diria o seguinte: ela é a solução para hoje, mas mais do que isso, ela é a solução para o amanhã. FIAP, Alura, né, o nosso ecossistema, a gente é uma escola totalmente aberta e a gente quer fazer parte dos movimentos bacanas do Brasil. A gente falou grandes números de clientes e alunos, etc. O número que a gente mais se orgulha, talvez, né, ou certamente, a gente tem uma iniciativa que foi a história, puxa, como é que a gente pode levar para o Brasil que não pode ser nosso aluno, né? Que talvez não possa pagar essa mensalidade ou estar próximo da gente o suficiente para estudar na FIAP. A gente, junto com Google, Microsoft, com a UI, com NVIDIA, com Cisco, a gente criou uma plataforma de cursos de tecnologia aberta para o Brasil, curada pela FIAP, administrada pela FIAP, e ali essas empresas e a FIAP, a Alura, a gente colocou diversos cursos, diversas formações. Acessível a qualquer um? Acessível a qualquer Gratuito? brasileiro. Não. Gratuito com certificado. Pô, caramba. Ano passado, 1 milhão de brasileiros passaram por essa plataforma. Onde? Entra onde? fiap.com.br. Chama Eu Capacito. Eu Capacito. Entrar no eucapacito.com.br, você tem acesso lá a um universo de cursos de todas as empresas. E só nos cursos da FIAP e Alura, 600 mil pessoas, né, passaram o ano passado. Então, acho que assim, a força está na união, né, de todos. E isso é que vai fazer a diferença. E posso dizer que assim, estou saindo assim aqui dessa 2 dias de imersão no Rio, nessa cena de vocês, de coração quente e acreditando e com muita vontade de ajudar, de estar mais próximo, excelente, né, de deixar esse nosso ecossistema mais próximo de toda a sociedade aqui do Rio. Perfeito. Só mais uma dúvida. Aqui temos diversos empreendedores do próprio clube e do Porto. O caminho inicial, então, é ir no Primeiro contato com a FIAP. Seria esse o primeiro portal? Para poder começar a entender. Para quem quiser, vamos dizer, para acesso à educação free, cursos muito bacanas, curados da FIAP e de todos esses players e da Alura também, eucapacito.com.br. Esse é o primeiro passo. Entra lá, vai fazer um cadastro super simples e começa a acessar essa história toda. Quem quiser conhecer um pouco mais de graduação, pós-graduação, os cursos regulados, né? A gente também tem cursos à distância, fiap.com.br. E a Alura para plataforma. É Alura? Alura. A-L-U-R-A. Isso aí, Perfeito. Alura. Excelente, maravilha, perfeito.
Bom, agora vamos para Renata. Renata Raj, né? É assim que é a pronúncia, né? Renata Raj. Renata, a gente falou agora com mercado, falamos com Maravalha, academia, governo do estado, e a gente está, grandes assets que estão aqui conosco. Eu fugi um pouco da pergunta, tinha uma pergunta para você, estou fugindo um pouquinho, que é o seguinte: como é que o empreendedor, as startups, as empresas podem aproveitar dessa bazuca, né, que está aqui toda, para alavancar seu negócio, para ter mais eficiência operacional? Você, como está na Bimen agora, né? Eu adoro a Bimen porque eu tenho um amigo que é de lá, que é o Marcelo, que ele fala assim, ele pergunta nos eventos, né? Quem aqui é mentor de negócio? Aí um monte de gente levanta a mão, vocês são pitaqueiros, vocês não são mentores. Mentores têm que ter os cursos de mentores e tal, etc, etc. E eu acho muito bacana a Bimen. Então, assim, como se fosse uma mentoria, Renata. Você que já vem dessa batida de inovação, de tecnologia, já vem de diversas empresas importantes e movimentos importantes também. Como é que a gente junta isso aqui? De que forma a gente consegue aproveitar desse ecossistema que está nesse palco agora para alavancar negócios, para melhorar a eficiência operacional e fazer o negócio andar? O que você acha? Qual dica que você daria, por exemplo? Bom, primeiro, muito obrigada, Ponzi e Léo, pelo convite. É uma honra compor uma banca com pessoas tão interessantes e admiráveis nas suas trajetórias e perspectivas. E a responsabilidade também, né, de ser a última a colocar. Vai compilar tudo junto? Compilar, né? Mas eu coloco uma perspectiva, primeiro, do que me traz até aqui, que tem a ver com a minha trajetória, né? Excelente. Um momento de empatia com o empreendedor e com o movimento de inovação. E o entendimento de onde estamos, né? A gente está falando do Porto, do Rio de Janeiro, esse fórum, ou do Brasil, mas acho que antes de olhar para frente, é interessante entender um pouco de história. Perfeito. Né? Qual é a relevância do movimento portuário no comércio e no mundo? Quando a gente está falando de soluções, é porque existem problemas e que existe uma revolução silenciosa acontecendo no mundo e nos principais portos do mundo. Né? E qual o tamanho de oportunidade disso para quem está no Rio de Janeiro, para quem, de repente, tem uma solução replicável e escalável. Acho que entender, quando você fala de oportunidade, né, como é que aproveitar, é, sobretudo, entender quem está sofrendo, né, a dor de quem estamos solucionando. O que a gente vai solucionar, né? O que, de fato, vamos solucionar. E se precisa de solução se aquilo? precisa de solução, exatamente. Entender, quando eu falo de história, do fascinante da história é a gente minimamente aprender com quem errou antes e registrou isso. Né? Quando a gente fala do processo de educação, eu acho que a academia vem para organizar quais são os métodos já estabelecidos que podem, de fato, nos apoiar em sermos mais céleres e assertivos nos nossos esforços. Né? Porque se formos aí pessoas empolgadas, o Himalaia está para nos provar que, infelizmente, existem muitos corpos que não resistiram a subir ou a descer. Super motivados, né? Super motivados. Cara, tem uma ideia incrível, maravilhosa. Mas, e aí, você se preparou para subir? Você sabe para onde você está indo? Qual o tamanho do desafio que você está enfrentando? Né? E algo interessante que eu vivi aqui conectado com o Rogério. Deixa eu te dar a mão, Rogério. Muito difícil esse papel, mas é fundamental, né? Porque se não fosse o Estado, nós não teríamos nem celular, né? Não teriam as principais inovações da humanidade não existiriam se não fosse o papel do Estado, que muitas vezes questionado por correntes políticas, mas o fato é que o investimento... A FAPERJ tem ali no contrato, mas nunca pediu, né? As FAPs, de uma maneira geral, eu acabei de participar de uma banca nessa sexta-feira da FACEP, que é a FAP. Gente, quem sabe aqui o que é FAP? Levanta a mão, por favor, só para eu ter um. Temos 2 pessoas, ok, vou falar para vocês. A FAP é o Fundo de Amparo à Pesquisa. Né? E aqui no Rio de Janeiro, a FAPERJ tem 2% da receita do Estado obrigatoriamente sendo investido em pesquisa, em desenvolvimento, e assim surge a verba do programa, como no caso do Startup Rio, né? Pelo menos assim era, né? Ainda é.
Então, é uma obrigação do Estado nesse processo. E eu relembro aquela parte ali histórica, né, do que me conecta e trazer essa realidade aqui hoje, porque eu fui convidada aí pelo Paulo Espanha, com quem eu trabalhei, e aí fala da jornada empreendedora, do poder das conexões que te levam a lugares que talvez sejam interessantes para você estar e apresentar sua solução. Eu fui convidada para compor um time na época do governo, que a gente estava na Lava Jato tenso. Top, As pessoas foram para ganhar R$96 mil e não tinha receita. O que nós tínhamos era um time muito aguerrido, muito interessante e que trouxe oportunidades como startups indo a Shenzhen, rodada de negócio na China. Tivemos case de R$20 milhões de investimentos. Trouxemos R$500 mil em prêmios. A Luísa Helena Trajano ao vivo no momento da pandemia, enquanto é capa da Forbes. Depois disso, eu particularmente fui convidada a fazer aí o Demo Day todas as startups que participaram do programa. Mas espera aí, Renata, o que você está conectando com a nossa conversa aqui? É porque quando eu vivi no Rio de Janeiro, num momento tão sombrio, mas ao mesmo tempo com muitos problemas e oportunidades, eu vi muita escassez. Eu, Renata, rodei todas as Firetechs do estado do Rio de Janeiro, em que nós crescemos quase 5 vezes o tamanho do programa, em número de participantes. E veja só, as pessoas não sabem o que é FAPERJ, não sabem que existe recurso para quem tem só uma ideia, que essa é a fase muito difícil. Né? Você tem uma ideia e você faz o quê? Esse programa que ele falou, que encerra as inscrições dia 30, é que o governo está colocando recurso. Então, você que tem uma ideia para o Porto, alguém aqui tem alguma ideia? Tem que ser voltada à tecnologia? Tem que ser a tecnologia, essa específica. Tem que ter um produto digital. Acho que vale a pena olhar o edital, vale a pena conversar com o mentor de negócios. Assim, eu recomendo que seja a Abmen, gente. Eu estou aqui como diretora da Abmen. Por acreditar na metodologia, porque eu tenho aqui uma pessoa, inclusive, do meu vínculo pessoal, que tem uma trajetória brilhante na sua carreira, que é uma pessoa que a gente pode sempre conversar e se aconselhar. Mas será que é um mentor de negócios? Certificado? Ele está preparado? Ele tem a metodologia para te acompanhar? Porque eu não posso sufocar o Sidney com 10 sessões, que o tempo dele vale muito, para ele acompanhar na jornada. Você tem que ter uma relação profissional e metodológica, preferencialmente, para que você, carente de atenção e orientação, você não se perca numa pessoa que, de repente, está em transição de mercado e diz assim, poxa, eu vou te apoiar aqui, mas ela não vai suportar na terceira mentoria, depois ela não vai ter mais tempo para você. Então, entender se essa relação pessoal, você não vai sufocar a tua relação pessoal pedindo uma mentoria daquilo que o tempo dele vale muito, e se esse mentor, de fato, independente do vínculo pessoal com você ou não, ele está preparado, de fato, para acompanhá-lo na sua necessidade. E mais do que isso, entender qual é junto com você, em te apoiar com o método socrático nessa necessidade. Então, assim, eu trouxe essa questão da história e visão como é que eles podem apoiar, porque, cara, uma coisa óbvia, mas que precisa ser dita. Está no Rio de Janeiro, as conversas aqui sobre recursos financeiros, aqui às vezes muito a gente fica, a farinha pouca, meu pirão primeiro, né? A gente vive num cenário que não está como a FIAP está lá em São Paulo, né? Tão próspero, talvez, né? A gente perdeu muito capital intelectual e financeiro para São Paulo, para outros países. Mas lá também está difícil. Tá difícil. Tá, mas assim... que não falta desafio. Mas existem oportunidades, né? O ponto que eu quero só dizer é que não falta recurso para quem é bom, para quem tem de fato clareza qual é o problema que se tem a solucionar. E aí relembro um pouco da trajetória. Desculpa, tem que estar antenado, né? Porque tem que saber isso. de que é FAP, vai na FAPERJ, fala com o Hub. Você vê que só 2 pessoas aqui. Exato. Agora pergunta assim, quem quer dinheiro? Foi quase isso, né? Assim, aposto que tem mais mãos levantadas para quem quer dinheiro Sim. do que quem está sabendo onde está a solução. Como é que o empreendedor, você como mentor de negócios, com metodologia, como é que o mentor faz para o empreendedor, as empresas, as startups, fazem para conseguir se conectar mais a esse mundo aqui? Eu acho que essa mesa é importante para isso também, né? A gente começar a abrir esse mundo para todo mundo. A gente, de vez em quando a gente enxerga
com muita distância isso. Né? Os empreendedores enxergam com muita distância. Cara, a FIAP... Ele não sabe que a FIAP, se ele pode entrar lá no site, ele não sabe que ele pode ir lá no Maravilha numa quinta-feira, ele não sabe que existe o Hub, sabe? Ele não sabe as ferramentas que a TOTUS traz para melhorar a empresa dele no dia a dia, que existe a Bem. Como é que a gente consegue fazer para conectar com esse mundo agora aqui? Então, eu acho que... Pons, obrigada pela pergunta. Mas eu acho que antes da gente se lançar na arena, é importante entender para onde você quer ir. É meio que o exercício... Vou lembrar, assim... uma frase dos meus livros favoritos. Eu vou dizer a frase, vocês vão saber o livro. Que é assim, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Exato. E eles são muito sedutores, falam muito bem. Então você vai se distrair muito, vai no Maravilha e falar, caraca, que evento maneiro! Que lugar maravilhoso! Maravilhoso, pô, fulano! Pô, incrível! Tá, mas para onde você quer ir? Então é meio que, como eu fui assim, ó... Concordo 100% com você. Isso acontece muito. Muito. Então, quem aqui já foi no Web Summit? Legal. Quem aqui já foi no Web Summit Portugal? Pois é. Aqui eu aposto que tanto quem foi no Rio e em Portugal, é importante você ter uma visão estratégica de quais encontros e pessoas que são importantes para você. E digo isso respondendo a tua pergunta, o que o empreendedor tem que fazer antes de para se conectar? Eu acho que para ele se conectar, primeiro ele tem que responder para ele o que o leva a empreender. Primeiro, empreender no Brasil. Porque, cara, você empreender, seja em que lugar for, é você sair de casa com chinela havaiana no meio do tufão e com a certeza absoluta que vai dar tudo certo. Porque tem muito glamour você dizer que é CEO, CFO, eu tenho o meu negócio. É muito tenso você, de fato, ser responsável, liderar a expedição. Mais uma vez eu trago, vou desenhar aqui, você liderar a expedição, você entrar numa floresta, você saber ler a bússola, entender para onde você vai e ainda ser responsável por vender o sonho, porque startup não tem dinheiro para manter um time realmente bom o suficiente se não for vender o sonho da importância daquela realização, daquela entrega que você está se fazendo, montando aquele time. Então, eu provoco para vocês a reflexão de antes de vocês conhecerem um cenário fascinante que a gente tem de pessoas muito interessantes no Rio de Janeiro, no Brasil. O ambiente de inovação ele é delicioso porque você lê o mundo com 5 anos de antecedência. Eu diria até mais vezes, né? Sim. Hoje eu vi um vídeo, por acaso, da Shakira vendo um celular que tirava foto há 23 anos atrás e hoje a gente tem ela super engraçada no vídeo. Nossa, mas isso também é um telefone? E tinha uma foto. Isso foi há 23 anos atrás. Quem trabalhava com tecnologia já viu aquilo sendo feito mais tempo. Hoje a gente acha engraçado, mas hoje quando a gente vai no Web Summit Portugal, quando a gente vai, né, Dani, visitar ali os corredores do MIT, a gente tem acesso a pessoas e a conversas que vão mapear, vão povoar as manchetes daqui a alguns anos. São conversas até meio loucas em alguns momentos, mas ao mesmo tempo interessantes. Então eu provoco a vocês, de antes de vocês se conectarem, entender por que vocês estão empreendendo ou por que vocês querem empreender e que solução vocês estão trazendo mais do que saber isso. Qual é o problema? O que quer, o que vai desenvolver, qual a solução vai fazer, trazer. E podem entrar no site da Abmen. Eu estou presente nas mídias sociais, podem entrar ali no LinkedIn, podem mandar inbox. O ponto é, se conectem primeiro com vocês, para fazerem as perguntas. Para depois entrar aqui nesse mundo. Para entrar nesse mundo, porque senão você vai se perde. Vai ficar perdido. E aí, outro detalhe que eu acho importante ser dito tem 80 mil aqui da FAPERJ e tem palestra no Vale do Silício, da Up Ventures. Na mesma semana eu fui para o Web Summit em Lisboa e passei uma semana em São Francisco. Peguei o voo Lisboa-São Francisco. Quem conhece aqui a Plug and Play? Plug and Play. A Plug and Play, gente, é um dos VCs mais ativos do mundo, tá? Tem o Luck Building lá do movimento do... Quem que conhece Vale do Silício? Beleza. Então, gente, o Vale do Silício se apoiou muito, né? A Plug and Play nasceu junto com o Vale do Silício nessa relevância e é para lembrar só o seguinte, lá a palestra é desse seguinte nível. Se é $1 milhão ou $1 bilhão, a gente está atrás de quem realiza. Então,
é para lembrar vocês que o que parece maluco para vocês hoje, você não pode se perder na primeira curva, na primeira dificuldade. É que o que eu vejo, desculpa, Imagina. mas o que eu vejo é o seguinte, às vezes a mensagem chega distante, tipo, a FAPERJ, não, o Hub está com o edital da FAPERJ, né? Aham. Da FAPERJ para 80 mil para startups em inovação e tecnologia. Para startups em inovação e tecnologia. Já vai afastando muito, claro que já tem seu ecossistema, já tem muita gente ali, mas a minha pergunta, eu posso até rapidamente passar ali pro Gustavo de novo, você vai? Você tem que ir? Desculpa, mas eu tenho que Então sair, vai ter que eu segurei descontos até então onde nos próximos eu aqui. eventos, já que você vai sair antes. Bom ponto. Acho que no próximo evento a gente pode fazer junto, inclusive. Podemos fazer lá, né? Já tinha Lá, falado. claro, obviamente, lá e junto. Perfeito. Obrigado, Desculpa, Daniel. Desculpa, sigam aí. De mas forma eu alguma. segurei Gente, uma mesmo. salva de palmas para o Daniel aí da Maravilha. Obrigado pela participação. A gente estava aproveitando esse papo aqui com a Renata. Minha pergunta é: por que somente startups? O empreendedor que queira se capacitar, ele pode fazer o negócio dele ser escalável e virar uma startup. Ele consegue se capacitar na academia para entrar nesse métier, não é métier, né? Nesse mundo e tá apto a conseguir aproveitar essas oportunidades? Você Claro. entendeu a minha pergunta? Claro. O empreendedor, sem dúvida, de novo, a história da educação, e quando aí você centrou em tecnologia, né? Esse é um negócio que a gente não vai parar nunca mais. né? Todo mundo vai ter trabalho com tecnologia. Exato. Hoje o Paulo estava aqui contando um pouco de uma tese nossa, de que todos nós vamos virar tecnologistas, né? Ou tecnicistas, né? Ou nós vamos ter que cada vez mais tecnologia, né? Como a TOTUS desenvolve, como as Big Techs desenvolvem, isso vão fazer parte do nosso set de skills, né? Então, obviamente que o empreendedor, eu acho que o empreendedor ele já vem com esse mindset até mais desenvolvido, né? Ele já fez essa leitura. Mas acho que todos nós, né, e a iniciativa privada toda, realmente precisa entender a importância, mais do que nunca. Eu fico pensando, né, desde que a história da FIAP tem mais de 25 anos, né, quantas tecnologias vieram e foram, né, ao longo dessa história. Aí vou citar 2 exemplos. Eu sou exatamente ali do início da internet, né? E a gente tinha, então, ali uma instituição que era cheia de tijolo, né, parede, etc. Na época, você fazia um anúncio do seu vestibular na revista Info, né, ou na Exame. De repente, vem a internet e você fala, bom, da noite para o dia eu preciso ter uma presença digital, né? Eu vou construir um site, vou ter que me posicionar, né, de uma outra forma. E todo mundo teve que fazer isso, né? Outro exemplo, no momento da pandemia, a aceleração e transformação digital que aconteceu, né? Onde todas as nossas empresas, da noite para o dia, precisaram operar de forma quase que 100% digital, né? Ao mesmo tempo, a gente tem outras 2 experiências, né? Quem lembra do Second Life? Cara, e foi Né? o mesmo fracasso para mim, desculpa a minha ignorância, que o metaverso. De novo, aquele frisson, morreu aquilo ali. Você tirou a minha segunda, era desculpa. metaverso, né? Exatamente. Né? Pois é. E aí, bom, e todo mundo ali naquele momento do Second Life, cara, como que a FIAP não tá no Second Life, etc. Tem puta, as reuniões, o avatar, isso aqui tá acontecendo no Second Life. Bom, e óbvio, tem ali uma turma de acadêmicos gigante que vão sendo uma bússola, né, pra gente, etc. E a gente acabou optando por não estar no Second Life, etc. Né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: agora vem a maior de todas, né? A história da inteligência artificial. Essa veio e pegou mesmo. Plus a conectividade, né? De novo, o Paulo estava trazendo isso para a gente hoje, né? Você tem uma tecnologia disruptiva, tá já até fora, não precisa inventar uma outra palavra, né? Que vem acima da disrupção.
mas que ela já nasce presente no nosso bolso, né, e de toda a humanidade. A minha sensação assim, é que os empreendedores, nós como pessoas físicas e as nossas companhias, e não só as companhias, as nossas associações, academia, governo e etc. Quer dizer, a gente está falando que a inteligência artificial é uma revolução, né? Eu acho que a gente não viu nada ainda. Eu também Sabe? acho. A minha sensação é assim, por enquanto é aquela ondinha, mas vai virar um tsunami. Não, e né? outra coisa que eu acho interessante é que quem fala isso é o pessoal da Pro Bono. Antigamente a gente falava assim nos documentos, né? Faz esse documento, mas não faz parecer muito GPT não, hein? Hoje em dia é o seguinte, se o cara não fez GPT, você já pergunta, né? O cara nem usou o GPT, então não entende nada mesmo. É diferente, já tá mudando, né? Antes era, o cara usou o GPT, ele não conhece. Agora é tipo, ele não usou o GPT? Então ele não conhece inteligência artificial. É estranho isso, né? Exato. Então você vai vendo essa mudança muito, muito grande. Mas você acha, então, que como academia, dá para se preparar para entrar nesse mundo? Dá para se preparar. Vi, né, projetos do Eduardo Paes, essa ideia do Rio City AI. O que eu diria assim, eu acho que é bacana é que muitas vezes alguém usou aqui, né, o complexo do vira-lata do Brasil, da gente estar atrasados. Muitas tecnologias a gente chegou de fato atrasado ou não podia competir, né? Por exemplo, quando a gente fala um pouco mais de produção de chips, né? Não tinha, né, como a gente entrar nessa competição. E hoje eu acho tão evidente, né, o tamanho da onda que a AI vai virar, né, que dá tempo, né, que a gente tem como hoje sim se movimentar, né, como sociedade e como país e como cidade para surfar melhor essa onda, diferente de tantas outras ondas que passaram e a gente não conseguiu surfar. Né? Perfeito. Perfeito. Só voltar agora para você, Rogério, rapidinho. Na última mesa a gente falou, que foi na penúltima mesa, a gente falou bastante de sustentabilidade, a gente usou muito as leis de incentivo de ICMS, ISS e Rouanet, voltadas para a cultura, mas para impulsionar os projetos que a gente tem, inclusive o Banco Acredito, Clube Empreendedor e o Distrito, com projetos para impulsionar empreendedores, etc. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala das FAPs, aprendemos todos aqui agora, né? Tem alguma outra lei de incentivo para inovação e tecnologia? Porque quando a gente fala de cultura, a gente tem que moldar o projeto para a cultura. Mas aqui pode ter diversos empreendedores que tenham soluções que passem pela tecnologia e podem aproveitar alguma lei de incentivo. Existe? Tem? Você pode dar alguma dica? A gente teve aí uma recente flexibilização na lei de contratações, de licitações e tudo mais, que ajuda muito nesse sentido de você poder estar contratando empresas para prover determinados serviços e tudo mais. Mas a questão da FAPERJ, por exemplo, das FAPs, elas não necessariamente apenas financiam projetos de tecnologia. Eu vou dar um exemplo para você de pesquisa, né? Pesquisa isso, também, não é isso? Pesquisa. Mas não necessariamente com um artefato tecnológico como é esse nosso edital. Entendi. Existe um programa chamado, por exemplo, Doutor Empreendedor, dentro da FAPERJ. Financia projetos de empreendedorismo. Dentro desses projetos, um que foi nos apresentado aí... Estou anotando aqui tudo, hein, gente? Doutor Empreendedor. Teve agora o Pista, que é voltado para comunidades, para a cultura nas comunidades, tanto do Rio de Janeiro como alguns municípios. Enfim, a gente não tem só o arcabouço tecnológico dentro da FAP. Tá? Um projeto bem interessante que a gente viu foi de uma empreendedora na área do agro. Né? Ela estudou e descobriu, né, na pesquisa dela, que um determinado tipo de mamão, de mamoeiro, que produzia mamão. Os outros, se você colocasse perto, você estava perdendo espaço, diminuindo a sua produtividade e envidando esforços num modelo de árvore que não ia dar fruto. Então, ela fez uma pesquisa e ela conseguiu classificar as mudas e
com isso, a plantação de mamão e o resultado financeiro desse programa alavancou. A expectativa para esse ano são 400 milhões de reais. Só com a. Impressionante. Então, assim, só para dar uma visão e um exemplo prático de que a FAP ela não apenas tem projetos, por exemplo, para jovem empreendedor, para alunos da educação pública. Então, tem. A cada mês são lançados novos programas, novos projetos, não Perfeito. só na área de tecnologia, mas de forma abrangente. Renata. Não, eu vou falar outra coisa, mas é que dessa do mamão, eu aprendi que tem mamão macho e fêmea. Vocês sabiam disso? E o hermafrodita, Sério? Eu não sabia, né? não. Exatamente. E o que dá o fruto é o hermafrodita. Exatamente. É macho e fêmea. Macho e fêmea. E ainda tem uma referência que foi usada nesse estudo apoiando a exportação. Porque tem uma questão da característica quando é fêmea, ela é mais adequada à exportação devido ao tamanho e o formato para caber mais na caixa. Então, você vê o fit entre necessidade de exportação e a academia. E esse é um ponto que a gente discute muito, né? Mas tampouco quero me fazer em profundidade, mas o MIT desenvolveu uma metodologia para a gente entender o movimento de inovação muito na linha do que o Genaro estava trazendo. Mas, segundo o MIT, de 30 mil empresas ali mapeadas, que eles geram 2 trilhões de dólares em faturamento, eles atribuem esse sucesso só ao MIT, que é um centro de excelência, uma Ivy League? Não. Eles têm a clareza que o ecossistemas, para acontecer, tem que ter 5 atores chaves, que se chama aí, né, a quíntupla hélice da inovação, que é o que a gente está tendo aqui nesse fórum, né, que são as corporações, os investidores, o governo, a academia e o empreendedor. Então, esses 5 têm que estar conectados para, de fato, essa inovação acontecer. Concordo. Né? Então, eu estava falando lá sobre oportunidades, né, o papel do governo, e aí, complementando a fala do que o Rogério trouxe, eu relembro que a gente teve um aumento de 16% no orçamento da FINEP, que a gente está falando de quase 15 bilhões, são 14,6 bilhões de reais para serem investidos. E eu te pedi a palavra para relembrar que aqui no Rio de Janeiro, o orçamento, para quem está buscando dinheiro e recursos, se você acha que o seu problema é dinheiro, existem hoje relatórios, tanto do SEBRAE, mapeando quais são os principais linhas de editais que estão abertos para captação. Em breve nós teremos o Tecnova, né, aqui no Rio de Janeiro, a FAPERJ, agora para o meio do ano, vai estar também, né, abrindo isso. E não é só necessariamente voltado à tecnologia, mas conectados à inovação. Sim. Né? Então, além disso, a Firjan traz um relatório mensal para oportunidades de editais e financiamento. E a gente, como ABMEN, está com um projeto de abrir para facilitar essa leitura. Excelente. Entendendo essa dor, Excelente. eu acho que a inovação ela acontece da necessidade de um problema, mas, sobretudo, da escuta de quem tem esse problema. E, de fato, Ponzi, a gente concorda muito, acho que quem está aqui ouvindo a gente nisso, que a gente, como associação, o nosso cliente, ele é o mentor. É o mentor de negócios, né? Mas não existe mentor de negócios se não existe um mentorado. Claro. Então, sobretudo, a gente está fazendo um trabalho de facilitar a conexão do mentor, entender quais são as oportunidades para o mentorado dele, porque às vezes você fala assim, não quero mentor, mas, cara, não bota R$1 milhão nessa mesa aqui, R$1 bilhão, para ver se não vão ter mais pessoas interessadas nessa conversa. O ponto aqui que o papel do mentor, e abrindo para vocês, quando você traz um mentor, é o duro processo de amadurecimento que, às vezes, o seu problema não é o dinheiro. Porque você dando... E aí, quando você fala de inovação, essa distração fica grande, né? O projeto não deu certo porque tem muita inovação, né? Quantas vezes, Renato, você, para implementar, às vezes, as pessoas atribuem ao processo de inovação um insucesso, enquanto muitas vezes o insucesso está no problema de governança,
está nas decisões equivocadas. A inovação é um desafio, porque ela propõe algo diferente. Gente, Né? Se fosse fácil, todo mundo faria, seria acessível, não seria mais inovação, na verdade. Exato. Né? Uhum. Isso que você falou, Renata, de você buscar a mentoria, isso é fundamental. Tem a ver também com a fala que teve aqui na nossa conversa, sobre a gente ter claro o objetivo dentro de tecnologia e inovação que cada empresa e cada um nas suas carreiras tem. Né? Primeiro, vamos ter esse objetivo claro. Né? E completando assim, desculpa interromper aqui, Não, perfeitamente. pelo gancho, É isso mesmo. a palavra do Gustavo falando, ele passou o recado para a gente. Dá tempo, está em tempo ainda a gente abraçar a tecnologia. Né? Ele falou em surfar. Essa coisa da onda, dá para fazer uma metáfora ali. Se a gente tenta surfar uma onda, entrar nela antes do tempo, grande a chance da gente tombar, de levar um caldo. Né? Se a gente demora para surfar essa onda, a onda passa e a gente não pega ela. Agora, se a gente tem a clareza dos movimentos e tem aquele treino, a técnica, pouco a pouco, você vai surfar a sua onda. E as ondas são diferentes. A minha onda é diferente da sua. Tem gente que gosta de onda grande, tem gente que gosta de tubo, tem gente que gosta de fazer manobra, tem praias diferentes. O swell continua, né? O swell da tecnologia continua lá, presente e disponível. Então, vamos abraçar isso, é fundamental. Anos atrás, quando você falava em globalização, eu ouvi um amigo falar assim, eu sou contra a globalização. Eu falei, beleza, tanto faz se você é contra a favor, ela está te abraçando, resta saber o que você vai fazer com ela. Então, a tecnologia está abraçando as nossas vidas, nosso cotidiano, nossas empresas. Resta saber como é que a gente vai fazer em relação a isso. No caso da globalização, ela existe antes do Império Romano, antes de Gengis Khan. Perfeito. E a tecnologia vai chegar cada vez uma mudança mais profunda. E quando o Gustavo fala que não sabe onde vai parar, é porque a gente não sabe mesmo. Renato, eu já te recebi aqui 200, recebi isso aqui, ó. Encerra com pontos de exclamação. Encerra agora. Mas é que o papo tá tão bom. E você vai ver o seguinte, quem toca, na verdade, o fio aqui da conversa, acaba sendo mediador. É óbvio que a gente fala de porto, da gestão no empreendedorismo, eficiência operacional, etc, etc. Só que eu achei que é um ativo tão grande essa mesa aqui agora, essa mesa de debate, tem tanta gente querendo ouvir isso, que eu puxei para esse tema. Foi muito feliz de compor a mesa com esse perfil. Cara, os melhores atores estão aqui, na minha opinião. Então, assim, eu acho que trouxemos muitas coisas, eu, inclusive, vou dar uma estudada também. Eu acho que a gente consegue ver o Estado presente, as associações presentes, as empresas presentes, a TOTOS. Eu vejo muito o seguinte, a gente... De vez em quando, né, Leonardo, está conversando sobre um problema que a gente está tendo de gestão, alguma coisa. A TOTOS sempre tem alguma coisinha lá que, olha, se você usar essa ferramenta, você vai resolver. Isso aqui, um mundo sem fim de possibilidades. Exatamente. Então, e a academia aqui, ou seja, você pode se capacitar, ter apoio do Estado, mentores e com a empresa. Ou seja, fechou um ciclo bacana aqui, né? Então, por isso que eu quis, aproveitei o máximo possível, gente. Desculpa que eu passei um pouquinho do tempo, mas acho que foi bom. Muita gente não conhecia muita coisa daqui que vai conhecer agora. E é isso. Queria agradecer mais uma vez, uma salva de palmas para a nossa mesa. Muito obrigado.